Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre João Fonseca e seu jogo de segunda rodada contra Pierre-Hugues Herbert, né? É uma partida que as pessoas já estão bem ansiosas, com expectativas altas do João avançar a terceira rodada. O brasileiro é muito favorito contra o francês, que ao meu ver surpreendeu na primeira rodada ao vencer o Benjamin Bonzi. Bonzi que havia enfrentado o João Fonseca em um Challenger, né? Acho que no ano passado, né? No segundo semestre, num jogo que foi muito divertido de acompanhar, e o Bonzi na época estava vendo seu auge nos Challengers. Ele até agora, assim, subiu bastante posições naquela época, ele é o 60 do mundo, mas foi jogar aí a primeira rodada de Roland Garros e surpreendido pelo veterano de 34 anos, que assim, nunca foi um destaque falando de jogo de simples. Ele é um tenista que até tem história nas duplas, ele já foi número 2 de duplas, ele ganhou todos os 4 grandes slams em duplas. Então assim, o histórico dele como duplista é espetacular, ele tem um currículo muito respeitável como duplista. Mas o jogo é de simples. E aí a gente entra nesse aspecto de que, assim, ele tem mais derrotas do que vitórias como jogador de simples em sua carreira. Inclusive, a vitória contra o Bonzi foi a 98 da carreira dele, ou seja, ele não passou de 100 vitórias, que para um tenista de 34 anos de idade não é um número que impressiona tanto, né? Ele tem 4 finais de simples em toda a sua carreira, que foram todas em ATP 250, e ele não ganhou nenhuma delas. Então, o Pierre-Hugues Herbert não tem título de simples. Ele nunca passou além de uma terceira rodada de Grand Slam na carreira dele, né? Ele tem 4 vitórias contra tenistas do top 10 em toda a sua carreira, né? E assim, 2 foram contra o mesmo tenista, o Dominic Thiem. O Thiem é um negócio surreal também, né? O cara tem confronto direto positivo contra o Federer, equilibrava a coisa contra o Djokovic, contra o Nadal, mas na hora de enfrentar uns tenistas aleatórios, ele conseguia cada derrota, que também eu vou te falar, né? Ele também tem uma vitória contra o Ken Nishikori na época de top 10 e contra o Stefanos Tsitsipas. O Tsitsipas também adora perder para um tenista aleatório, né? Agora, né, o que a gente pode esperar? É um cara de 1,88 m, 34 anos de idade, né? Eu não sei se é o tipo de jogador que se beneficia de um lado físico, até porque, mesmo em grandes lãs, eu não lembro de duplas serem sempre 3, 5 sets, normalmente são menos, né? Não é um cara acostumado a chegar longe, e mais do que isso, não é um cara que está dedicando boa parte de sua carreira simples no momento. Eu acho, inclusive, que, assim, ele se beneficia de ser Roland Garros, é um torneio que normalmente vai ter entrada maior para tenistas franceses, né? E assim, é um tenista que saca bem, voleia bem, ele tem golpes corretos no fundo de quadra. Duplista, quase sempre, é tenista muito inteligente, né? O duplista de carreira, né? Porque é um exercício muito grande, né? Você tá ali jogando contra 2 jogadores do outro lado, né? Como você vai definir um ponto, mesmo que a quadra seja maior, você exige muita inteligência e normalmente muita mão. Então, assim, eu acredito que ele tem, assim, qualidades e virtudes que possam ser importantes para esse jogo, mas num contexto geral, eu vejo ele como uma grande ameaça ao João Fonseca? De jeito nenhum. Eu acho, inclusive, que é um jogo para o João Fonseca tirar de letra. Mas a gente não pode cair no conto do Vigário, tipo assim, ele atropelou o Urkats, vai atropelar o cara que vem pela frente, porque no Australia Open ele atropela o Rublev, atropela, né? Tipo, com 3-0, ganhou bem do Rublev, e perde para o Sonego na rodada seguinte. E olha, o Sonego, ok, muito mais jogador de simples do que o Gzumber. Mas o que eu quero dizer é, ele jogou melhor contra o Rublev do que contra o Sonego. Isso tem a ver com a pressão, a ideia de que ele chegou na partida com muito mais responsabilidade. Ganhar do Rublev deu a ele, para muita gente, um momento para ganhar e avançar além naquele torneio. Então, assim, a verdade é que as pessoas não podem ter uma análise muito simplória e achar que assim, vai ganhar só porque o ranking é melhor e tudo isso. Ele é o favorito e ele tem que lidar com isso. Então, entrar com menos nervoso em quadra, cometer menos erros. Eu não acho que é um jogo que ele tenha que ficar forçando demais, até porque contra o Urkats me impressionou o fato de que ele errou muito pouco. Foram 15 erros não forçados o jogo inteiro. Para alguém que mete a mão na bola tanto quanto o João, é muito pouco erro. Então, assim, isso contra o Urkats, né? O Urkats não é um cara que dá ritmo, que saca, é um cara que saca muito bem, né? Ele tem bons golpes no fundo de quadra, ele deixa a bola baixa na maior parte do tempo. Então, a questão é, jogar contra o Hugues Herbert, ele pode tentar apostar na variação, tentar usar umas curtas, ir um pouco mais para a rede. Isso pode ser um efeito surpresa, mas eu acho que o João, se ele jogar o que ele vem fazendo até agora no torneio, ele vence. Mas ele vai ter que lidar com outro fator. E aí eu acho interessante que eles colocaram na quadra 14, não numa quadra maior,
mesmo depois da quantidade de público gigante que foi ali assistir o jogo dele contra o Urkats, né? Ele vai jogar contra um francês em Roland Garros. E a torcida francesa, né? Ela é tão caótica quanto a brasileira e às vezes até pior, tá, gente? A gente já viu, a França protagonizou muita coisa em relação a torcidas, né? Eu acho que um dos momentos mais emblemáticos, né? Que assim, o pessoal tá falando lá do Menzik, o Menzik também comprou briga com os franceses no jogo contra o Alexandre Miller, né? Que ele ficou regendo as vaias da torcida no final. Mas acho que o momento mais emblemático que eu consigo lembrar, acho que foi em 2023, eu espero estar acertando o ano, em que o Taylor Fritz ganhou do Arthur Rinderknecht e acabou o jogo mandando a Cisa calar a boca, né? Eu achei maravilhoso, inclusive, eu achei lindo, eu chamei até o Fritz de herói lá no Twitter por causa disso. Então, ele vai ter que lidar com a torcida francesa, que vai estar lá, vai estar em peso lá, mas o Brasil também vai estar lá. E eu tô curioso até por isso, né? Tipo assim, como é que vai ser o clima da torcida para esse jogo, entende? A gente tá falando ali franceses e brasileiros. Será que vai ter como ter harmonia, né? Vai dividir igual torcida organizada? Cara, eu tô muito curioso principalmente para isso. Mas o João é favorito. Tem mais bola, tem mais recurso. O Hugues Herbert já teve seus momentos mais áureos no simples. Ele chegou a ser um 34 do mundo, uma coisa assim, mas ele nunca foi um tenista de hiper destaque. Ele é mais um desses tenistas franceses que, assim, pode até ter seus brilhos no simples em alguns momentos, como ele ganhou de quatro vezes, ele teve vitórias contra o top 10, né? Contra 3 tenistas, 2 vezes contra o Thiem, né? Mas, assim, ele lembra um pouco aquele negócio, Nicolas Mahut. Eu sei que o Mahut, pra mim, era melhor de simples, né? Mas o Mahut sempre foi mais duplista do que um tenista de simples. Então, é aquele cara que faz trabalho meio período, né? Pra pagar conta e boleto, porque simples sempre paga mais do que duplas, né? Então, assim, vai jogar simples dá mais dinheiro. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas as minhas expectativas para esse jogo são altas, até da maneira que ele conseguiu jogar contra o Urkats, me impressionou muito, até porque ele não estava jogando bem, foram partidas ruins no Saibro, não jogou bem contra o Manuzan, não jogou bem contra o Jesper de Jong. Contra o Tommy Paul, até achei que a partida dele foi boa, mas do outro lado tinha um cara muito bem, né, tava jogando um baita tênis, então ali, pra mim, não me incomodou em nada aquela derrota. Agora, as derrotas contra o Jesper de Jong e o Marozan me incomodaram porque eram vitórias possíveis, né? A vitória contra o Urkats é maravilhosa e eu acho que tem uma boa chance do João chegar à terceira rodada, visto que ele enfrenta um tenista bem acessível. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.